Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Obra Nossa, né? É um prazer ter a sua presença aí. Hoje, pessoal, a gente montou aqui na bancada uma simulação simples aqui de um quadro, né? Um quadro bifásico, né? Com dispositivo DR. A gente vai estar explicando aqui a seguinte situação, pessoal, o seguinte defeito. O dispositivo DR desarmando. Como que a gente pode identificar o defeito nesse caso? Se você já se deparou com essa situação, se teve dúvida, né? Ou está se deparando com essa situação aí, o DR desarmando, o que será que pode ser, né? Então, se esse vídeo for de ajuda para você, pessoal, a gente já pede aí que você dá uma força pro canal aí, dá um like, se inscreve no canal, fica à vontade para estar acompanhando aí nosso conteúdo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, pelo fato desse dispositivo que está desarmando, principalmente quando tem um disjuntor geral que protege ele, se não é o disjuntor geral que está desarmando, então você já sabe que na situação do seu quadro aqui você não tem um problema de curto-circuito. Se é o DR que está desarmando, é um problema de fuga de corrente que está na sua instalação, porque esse é o papel desse dispositivo, né? Ele desarma por conta de uma fuga de corrente. A gente até tem outros vídeos aí no canal que explica, né, sobre a função desse equipamento, como que é feita aí a instalação dele, tá certo? Mas, pessoal, como que a gente detecta então o que está ocasionando esse problema? Pessoal, o primeiro passo é você estar vindo aqui nos circuitos, né, que são atendidos por esse dispositivo DR, né? No caso aqui, o dispositivo DR está atendendo todos os circuitos, né? Na simulação aqui, certo? Então, desliga todos esses circuitos, pessoal. Vem e tenta religar o DR. Se o DR armou, beleza. Aí você vem aqui em cada um dos circuitos agora e vem religando cada um desses circuitos. Tomada, iluminação, chuveiro. Vai religando cada um desses circuitos. Aí se você chegar em um dos circuitos e o DR cair, desarmar, você já sabe então que é nesse circuito aqui que você ligou por último que está o defeito de fuga de corrente que está fazendo o DR desarmar, tá certo? Então você já identificou aqui qual que é o circuito. O que você tem a fazer então, pessoal? Você vai percorrer esse circuito, né? Ver o que esse circuito está alimentando. Talvez equipamentos aí, né? Tomadas que esse circuito está alimentando. Aí o que você pode fazer também, né? Segunda dica aí é o que? Desligar os equipamentos, né? Se for um circuito de tomada, por exemplo, você pode estar desplugando ali, se tiver fácil acesso, né? As tomadas, tá desplugando os equipamentos da tomada e tentar, então, com os equipamentos de circuito fora da tomada, tentar religar o DR, né? Se o DR permanecer desarmando, você já sabe que não é problema de fuga de corrente em algum dos equipamentos, tá certo? Mas se ele religar normalmente, você já sabe então que algum dos equipamentos desse circuito está apresentando ali um problema interno ali de fuga de corrente, precisa de manutenção nesse equipamento, está com defeito, certo? Então vamos supor que você tirou todos os equipamentos da tomada, veio aqui e o DR aceitou. E agora, para você saber qual equipamento que é que está apresentando problema, é só você ir religando equipamento por equipamento desse circuito aqui que apresentou problema, né? Você vai religando até você vai fazer o mesmo sisteminha que você fez com os disjuntores, né? Vai religando equipamento por equipamento até você ver que o DR desarmou. Se você ligou, por exemplo, lá a geladeira e viu que o DR desarmou quando você ligou a geladeira,
você já sabe que é um defeito então na sua geladeira que está alimentada nesse circuito. Tá certo, pessoal? Então, mas vamos supor aí o seguinte, que você não detectou falha em nenhum dos equipamentos seu, mesmo sem todos os equipamentos desse circuito aqui na tomada. Mesmo assim, quando você vem e religa o DR, ele desarma. Então, o defeito não é em nenhum dos seus equipamentos. O defeito está nesse circuito. Aí cabe então, pessoal, você ir fazendo uma varredura nesse circuito, né? E vendo por onde ele passa, as caixinhas de passagem ali, né? Abrindo, os pontos de tomada que esse circuito alimenta, né? Pode ser, em muitos casos, a gente encontra, por exemplo, na tomada ali, né? Na própria tomada lá dentro, às vezes um dos fios de fase ali, ele solta, né? Encosta ou na própria carcaça da caixinha ali, ou no aterramento, né? No fio de aterramento, e acaba ocasionando então problema de fuga de corrente nesse circuito, tá certo? Mas vamos supor então, pessoal, uma outra situação, né? Muitos profissionais, quando se depara com uma situação assim, acaba não conseguindo resolver. Isso aqui é uma dica de ouro que a gente vai estar passando no vídeo aí. Vamos supor que você testou e viu, né, que não é em nenhum circuito desses aqui que está apresentando fuga de corrente. Você mesmo com todos esses circuitos desligados, você vem aqui, tenta religar o DR e o DR não aceita. Estranho, né, pessoal? O que pode ser isso? Muitas pessoas já, nessa situação, condenam o dispositivo DR. Fala que ele está com problema. Pode ser? Pode ser. Só que tem mais um teste ainda para a gente fazer antes de descartar esse dispositivo aqui, né? Que é um dispositivo caro, né? Você descarta ele, compra outro, chega com outro, coloca aqui. E se não for ele, você gastou dinheiro à toa, né? Então vamos pela lógica, pessoal. Se não é em nenhum circuito desses de fase, o que está passando pelo DR aqui? As fases e o neutro. Então pode ser que esteja apresentando alguma fuga de corrente em algum dos neutros aqui que sai para os circuitos. Aí você pensa, mas o neutro não tem energia. Ele não tem energia, mas ele tem corrente, né? A energia ela vai pela fase e retorna pelo neutro para retornar para a rede, né? Então pode ser que na ida não está tendo fuga de corrente, mas nesse retorno por meio do neutro está tendo uma fuga de corrente, está encostando ali em alguma carcaça, né, em alguma parte da estrutura ali e tendo uma fuga de corrente no circuito do neutro. Então qual que é o procedimento para você saber, né? O outro teste que você pode fazer é esse, da mesma forma que o procedimento que você fez nos disjuntores. Você desconecta os fios de neutro, né, que saem para os circuitos aqui, e você vai depois encostando fio por fio desse, né, com o DR ligado, vai encostando fio por fio de cada circuito até você ver que o DR desarmou. Se o DR desarmou, você já sabe que é no neutro daquele circuito que você tem que percorrer para ver se localiza o defeito. Muitos casos, pessoal, muitos casos eu já peguei, por exemplo, de fio neutro dentro de uma das tomadas ali no circuito, dentro da tomada, às vezes um tento ali que sai do fio, né, que sai do borne da tomada, fica encostando com o terminal do aterramento, né? Como eles são próximos ali lado a lado, fica encostando. Então, nesse retorno da energia, né, por meio do neutro, acaba desviando ali para o sistema de aterramento e o DR fica atuando. Também no circuito de iluminação, né, pode acontecer às vezes descascar alguma parte ali e está encostando no perfil, né? Encostando no perfil ou em alguma parte metálica, em alguma parte da estrutura ali e desviando a energia que retornaria pelo neutro. Então vai estar atuando também o dispositivo DR. Tá certo, pessoal? Então tem mais essa dica aí.
O DR pode atuar também aí por conta de fuga no neutro, tá certo? Muitos profissionais acabam às vezes quebrando a cabeça por não saber disso, né? Quando se depara com uma situação dessa, tá certo? Mas vamos supor aí, você detectou que o problema está em um desses circuitos, no caso esse circuito aqui que a gente simulou. A hora que você ativou ele aqui, ligou ele, caiu o DR. Não é problema em nenhum equipamento. Você abriu ali as caixinhas de passagem que tem, não detectou ali nenhum problema que está ocasionando fuga de corrente. Então aí, pessoal, é um pouco mais complicado, né? Pode ser ali uma fuga de corrente dentro da tubulação, né? Às vezes está encostando ali com um fio de aterramento, uma parte descascada, ou em alguma outra estrutura da casa, né? Então, aí o ideal seria estar repassando esse circuito aqui, né? Que aí seria o mais complicado a se fazer. Mas aí você já não precisa refazer toda a instalação. Você já identificou pelo menos que o problema é só nesse circuito. Então você pode refazer apenas esse circuito aqui até você identificar o problema. Tá certo, pessoal? Então essa foi mais uma dica aí. Espero que esse vídeo, né, esse conteúdo tenha te ajudado aí de alguma forma, né? E se te ajudou, pessoal, fortalece o canal aí, dá uma curtida, compartilha, né, com alguém que você acha que essa informação vai ajudar também, tá certo? E se inscreve no canal aí para estar recebendo aí, acompanhando nosso conteúdo, beleza? Valeu, pessoal, tchau, tchau.